Esse mesmo relatório aponta que o Brasil tem quase 10 mil mortes por ano que não são esclarecidas. E, além disso, uma queda nos investimentos em segurança pública. Sobre esse recorte aqui, o Ivan Brandão vai tratar com a gente agora, está aqui no estúdio. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila, Carla, ouvintes. Esse é um recorte interessante. A gente acabou de ouvir aí o destaque que vem da Bahia, né? A Bahia, por exemplo, no topo das cidades mais violentas, é o quarto estado em que menos se investe em segurança pública per capita, né? São Paulo, que é o estado mais rico do país. Bahia é o quinto, São Paulo é o quarto, que menos investem em segurança pública nessa proporção em relação à população, né? Você falou de um aumento que houve de verdade, um aumento de arrecadação dos estados e um aumento de despesas com a segurança pública. Então a gente está falando aqui do custeio operacional mesmo, com salários, equipamento, pelo menos é isso que aponta o Anuário da Segurança Pública. No ano passado houve uma recuperação econômica, os estados se recuperaram da pandemia, viram crescer despesas, viram crescer a arrecadação também, mas a proporção, aí se a gente for olhar a proporção dos recursos que são destinados à segurança, ela ainda é menor do que há 4 anos, né? Se a gente for comparar lá com pré-pandemia, 2019, só 7 estados conseguiram de fato aumentar o investimento nesse período. E a Sheila falou das mortes não esclarecidas, esse é um dado importante, é um recorte importante porque pode ser um sinal, ainda que não tão grande, né, comparado ao tamanho do anuário e ao compilado de dados que o anuário faz ali junto às secretarias estaduais de segurança, que pode ser um sinal de subnotificação desses dados, né? Porque no ano passado a gente teve 9.479 mortes que ficaram sem esclarecimento, e isso acontece porque nem todos os estados utilizam o mesmo padrão, né, para essas mortes. Então, alguns estados vão apresentar isso como morte suspeita, outros como cadáver encontrado. Então, não há um padrão, e esses dados podem fazer com que, sei lá, homicídios, por exemplo, sejam subnotificados, porque a gente não vai atrás do que provocou essas mortes. Por exemplo, morte suspeita. Morte suspeita. O Rio Grande do Sul foi a unidade da federação que registrou o maior aumento percentual desses casos, né? Em 2021 foram 47 mortes não esclarecidas. No ano passado, 180, um crescimento de 282%. E no estado, eles utilizam o morte a esclarecer. E esse morte a esclarecer diz respeito justamente a situações onde não é possível estabelecer o motivo da morte. Ela poderia ser enquadrada como um suicídio, como um homicídio, como um feminicídio. A gente não sabe. Então, existem ainda em todos esses dados, né, que a nossa reportagem trouxe aqui, essa lacuna de pelo menos quase 10 mil mortes que a gente não sabe como foram provocadas, né? Se foram mortes violentas, se não foram, enfim, é algo também a se notar aí, que de uma possível subnotificação nesses dados do anuário.